tão difícil, não estou suportando. Penso até em tirar o meu ar, mas decidi a te confessar e pedir ajuda. Você crê que o impossível vai acontecer? Você crê que o impossível pode acontecer? E você crê que o impossível pode acontecer? Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia do seu milagre. Então creia, creia, somente creia que o impossível hoje o meu Deus fará por você. Graça e paz a todos, estamos mais uma EBD em Foco. Estamos hoje aqui para discutir um assunto muito importante, que é ética cristã e suicídio. A gente está aqui com a revista da CPAD, Lições Bíblicas, Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. A gente está aqui com a lição de número 6, que é um subsídio teológico para os professores, alunos que queiram estar acompanhando a gente. Nós estamos aqui pelo Facebook, na TV Pro Music e também pelo YouTube, no canal EBD em Foco. Nós vamos tratar hoje de um assunto muito importante, que é ética cristã e suicídio. E sem perca de tempo, eu gostaria já de ler o texto áureo que se encontra no livro de João, capítulo 10 e no versículo de número 10 também. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A verdade prática é: o início e o término de nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 31, do verso 1 ao 6, que diz assim: Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Giboá. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos a me atravessarem, e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Essa daqui foi a leitura bíblica em classe, e o objetivo geral da lição, desse contexto sobre ética cristã e suicídio, é apresentar que o suicídio está na contramão da vontade de Deus para o crente. Os objetivos específicos são 3: descrever o suicídio nas Escrituras e no mundo,
elencar os tipos de suicídio e apontar os posicionamentos teológico e ético a respeito do suicídio. A gente está aqui, graças a Deus, em mais um programa EBD em Foco, e hoje a gente tem como convidado o nosso pastor Enéas Rodrigues, da Assembleia de Deus, Ministério Maranata. Paz do Senhor, pastor Enéas. Paz do Senhor, meu irmão. Então, pastor, já sem perca de tempo, porque o tempo é curto e a gente tem que falar um assunto que é muito abrangente, muito importante, eu gostaria que o pastor já começasse a falar para a gente o que a Bíblia diz sobre o suicídio. A gente leu aqui 1 Samuel 31, do 1 ao 6, falando sobre o suicídio. O que o pastor tem para falar para a gente a respeito desse tema da lição de hoje? Bom, em primeiro lugar, cooperador Leonardo, quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, Amém. né? A honra pra gente. Falando sobre um assunto tão atual que nós temos visto e ouvido se falar muito sobre suicídio. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, também saudar a todos com a paz do Senhor. E suicídio é um assunto bem atual. E a Bíblia, como você já tem falado, que esse assunto está na contramão de Deus. É verdade. E a Bíblia em Eclesiastes, ela vai nos dizer que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Todas as coisas. Eclesiastes 3 vai nos dizer que há tempo para nascer e tempo para morrer. Então, nós podemos afirmar com toda certeza que isso está na contramão de Deus. Por quê? Porque nós temos um Deus como Criador. E Deus, ele fez o homem para viver no seu determinado tempo na face da terra. Então, se há um tempo para nós nascer, e esse tempo foi determinado por Deus, da mesma forma para nós morrer. Então, quando a pessoa intenta contra a própria vida, quando ela vem se suicidar, tirar a sua própria vida, ela está excluindo a autoridade, a soberania de Deus, porque Deus, ele é Senhor sobre as nossas vidas. Então, nós temos pela palavra como afirmar e nos posicionar contra essa atitude do ser humano, porque Deus, ele é Senhor sobre as nossas vidas. Aí, de repente, alguém pode estar dizendo, mas eu não sou cristão, eu sou um ateu. Tudo bem, você pode até ser um ateu, não crer em Deus como soberano sobre a vida do ser humano e abordar a tese e defender a tese que o ser humano veio de uma evolução. Se ele veio de uma evolução, então por que não esperar essa evolução para determinar o fim da vida dele também? Então não há argumentos. A vida pertence a Deus, só Ele pode dar e tirar. Tirar a vida. Amém? A gente vê aqui também, nessa passagem, a gente analisa que Saul, outrora, um homem ungido, né, por Deus, Deus permitiu com que ele fosse ungido para ele liderar um povo, né? Só que assim, ele deixou a espiritualidade, a ética cristã dele ser desmoralizada por causa de atitudes que ele tomou, até de se consultar com adivinhos, cartomantes. Então, assim, ele foi regredindo no processo da evolução espiritual, ou seja, em vez de você buscar algo mais da parte de Deus, você vai se deteriorando com o tempo. E assim, ele propôs que o seu pajem, né, o que fazia guardava as armas, né, dele, para que o matasse. Só que ele se recusou, porque temia, né, matar o rei, entendeu? Só que aí o que acontece? Ele viu que ia ser morto, entendeu? Através das flechas do inimigo. Aí o que ele fez? Ele se lançou sobre a sua própria espada. Sim. Aí o pajem, vendo esse exemplo, pegou e tomou a mesma atitude. Só que assim, na ética cristã, se ele tivesse lado a lado com Deus, continuando fazendo a vontade de Deus, os preceitos de Deus, ele poderia crer que Deus ia livrar ele da peleja, assim como livrou Josafá sem que precisasse lutar. Exatamente. Não é verdade? É uma coisa que vai desencadeando, né? Você vê, ele foi se afastando de Deus, da vontade de Deus, e aí ele foi perdendo a visão, perdendo o direcionamento. Com certeza. Porque ele foi vitorioso em muitas batalhas quando ele andava
na vontade de Deus, fazendo o querer de Deus. E aí você vê que uma coisa vai chamando a outra. Então, nessa situação, ele já está numa batalha sem a presença de Deus, sem o Senhor ser com ele. É verdade. Já distante da visão. Então, qual é o pensamento dele? Não, eu não vou morrer na mão dos meus inimigos. Eu prefiro morrer pela minha própria espada, né? Aí ele busca o servo lá para que mate ele, o servo se recusa porque ele era uma autoridade, né? E enfim, ele acaba tirando a própria vida. Mas você vê, não tinha como ele mais acreditar que Deus poderia livrar, porque ele já tinha se distanciado lá atrás. É verdade. Né? Então, aquela crença, aquela fé que ele tinha no Deus das batalhas, já não era com ele. Já não era mais momento. com ele. É verdade. Então, já veio desencadeando o problema. É verdade. E levou ele ao suicídio. E assim, analisando por esse lado, sobre o desencadeamento, entendeu? De certas atitudes ou coisas que vão acontecendo no mundo. O suicídio no mundo. A ética secular, o que fala assim, sobre o suicídio? Então, o suicídio na ética secular, ele está muito abrangente, né? Hoje em dia tem crescido muito, inclusive eles estão até trabalhando para abordar essa tese, é o Setembro Amarelo que Isso. chama, né? Porque está crescendo muito. Então, eles abordam o seguinte, vários fatores, eu não sei se você chegou a ver, tem até uma médica que estava querendo fazer um suicídio assistido, né? Ela quer se suicidar e quer postar para todo mundo ver aquela situação. Olha a situação que chegou, Está acontecendo, né? muito isso na internet. Várias Então, pessoas fazendo isso. É um absurdo, né? Aonde chegou a sociedade. Quer dizer, hoje no mundo secular está muito banalizado, a vida não tem mais valor nenhum. Hoje a pessoa ama as coisas, né, e usa a vida. É verdade. Então, o homem, a mulher do mundo secular, a vida dela vale menos do que um amor não correspondido. Com certeza. Vale menos do que um desgaste físico, ou vale menos que uma condição financeira ruim, um prejuízo financeiro. Tudo isso tem levado a pessoa a se suicidar, quer dizer, então a vida não está valendo mais nada. É verdade. Né? A pessoa dá valor a coisas banais e a vida não tem mais valor. E não é isso que a palavra ensina. Né? Automaticamente eles estão acreditando numa vida que acaba com a morte. Exatamente. Ou seja, achando assim, pensando assim que a vida acaba com a morte, o que eles vêm a fazer? Buscar um meio de aliviar a sua dor. Exatamente. Porque, na verdade, a gente falou na lição passada sobre a eutanásia. A eutanásia é quando, em muitos casos, quando a pessoa está com algum problema físico, ou seja, uma doença, um câncer terminal, que não tem mais expectativa de vida, e se opta por morrer antes do tempo determinado por Deus. Já no caso do suicídio, é algo não muito assim físico, é algo psíquico, ou seja, é algo na mente. É quando começa a afetar a depressão. Eu creio que eu coloco a depressão como a principal causa do suicídio nos dias atuais. E a gente olhando assim, falando sobre a depressão, eu já gostaria até de falar com o pastor aqui. A gente fez um estudo básico, eu na minha casa, eu olhando, e eu pensando assim, julgar ou ajudar? Eu vi vários casos, a gente vai trazer agora para a ética cristã. Várias pessoas assim, se a gente colocar um vídeo de uma pessoa, um cristão, se suicidando, o que vai acontecer nos comentários? Assim, vai um monte de juiz, pequenos deuses, né? Deuses com letra minúscula, querendo apontar, tomar decisões, esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu. Só que assim, a gente sabe o que acontece com quem se suicida. Sim. A questão, em vez daquele tempo que a gente fica, esse vai para cá, esse vai para cá, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Em vez da gente fazer isso, a questão que eu pergunto até para o pastor, julgar ou ajudar? Muito bem, bem colocada essa questão. Veja bem, aí nós entra de novo naquela questão do desencadeamento de coisas. Por quê? Porque no suicídio, para a pessoa chegar
a tomar essa atitude, a se suicidar, ela vem enfrentando várias coisas no decorrer da sua vida. E aí, como nós cristãos, como a igreja deve se posicionar isso? É claro, é óbvio, ajudar, porque a palavra diz que Deus não nos constituiu juízes para julgar. Então, nós precisamos observar a pessoa mesmo antes dela chegar numa situação dessa. Porque, como você diz, a depressão, para ela chegar no estado de depressão, a pessoa já está acontecendo várias coisas. Você vê adolescentes que se suicidam, comete suicídio, é porque sofreu bullying na escola. É verdade. Né? Ele vem enfrentando aquilo. E qual o nosso posicionamento, o posicionamento dos pais? É observar o comportamento, a mudança. Essa pessoa era de um jeito, agora está de outro. Então, é aí que nós devemos entrar com ajuda. Né? Abraçar, chegar ali e falar o que está acontecendo, você mudou o seu comportamento, você se relacionava melhor, você está diferente e tal. Então, nós precisamos entrar com ajuda nesse estágio. Não esperar chegar ao estágio final, né? E às vezes a gente vamos julgando os comportamentos, por exemplo, a pessoa muda o comportamento. A gente não quer saber o que está acontecendo e a gente já julga a pessoa. Começa a criticar. Você começa a criticar, começa a apontar. E nós não estamos aqui para isso, não. Jesus não se posicionou assim. Né? É verdade. Nós somos seguidores de Cristo, então nosso posicionamento é para ajudar. Como você comentou, se fosse postado um vídeo, e isso acontece muito, usa-se esse meio de comunicação para ficar discutindo coisas banais que não interessam, apontando, está errado, porque isso, porque aquilo. Não, irmão, nós estamos aqui para estar na contramão do mundo secular. Com certeza. Não se conformar. O mundo está assim, pessoas se suicidando, pessoa tirando a própria vida. E qual o nosso posicionamento? Nós estamos na contramão. É verdade, na contramão do suicídio mesmo, porque aqui a gente está na escola IBD em Foco. O foco da IBD é trazer um conhecimento para os alunos, para os professores, assim, vamos trazer o profundo da Escola Bíblica Dominical. A revista, o escritor, até na própria revista, ele fala, eu estou escrevendo essa revista, mas procura mais meios de você entender, mais materiais didáticos, para você pegar e abordar de um jeito mais específico sobre a lição. E a gente está trazendo para você, na parte do profundo, sobre o suicídio. A gente tem que entender o suicídio, por quê? A gente está aqui explicando para você, falando sobre o suicídio. Você, professor, você vai dar aula, você, professora, na sua escola bíblica dominical. Você ensinou um aluno sobre isso, você viu essa lição, agregou com o conhecimento que você tem, e você vai pegar e vai passar esse ensinamento, ensinar na essência do que significa o suicídio. Os seus alunos, digamos que no serviço, na escola ou na família, tem alguém que está com esse problema, o que ele vai fazer? Se a gente ensinar bem ensinado, ele vai pegar e vai aconselhar essa pessoa a não cometer tal ato. E até trazer assim para o conceito bíblico e também para o conceito secular. A gente vai falar sobre uma questão. Um exemplo que eu gostaria de dar. Você tem um carro, você fica aí 4 anos, um carro zero, tirou um carro zero agora, você fica 4 anos sem fazer manutenção nenhuma nele, o que vai acontecer? Ele vai te deixar na mão e você, muitas vezes, não vai saber o que aconteceu para ele te deixar na mão. Então, o que é necessário? Fazer uma manutenção constante para que não venha acontecer um problema assim, derradeiro que venha acarretar problemas que não tem uma solução. E no suicídio, eu penso da mesma forma. A gente tem que analisar... São vários passos para a pessoa chegar até uma decisão dessa, que é tomar a decisão de tirar a própria vida. Antes que isso aconteça, a pessoa cai numa depressão. Pode ser essa uma depressão profunda. Tem vários tipos, tem 5 tipos de transtorno, né? Só que a gente vai trabalhar aqui para não ficar assim, falando difícil, porque o seu aluno, ele não quer palavras difíceis, palavras bonitas, porque você fez teologia, você tem um entendimento, um conhecimento aprofundado da palavra de Deus. Sim. Mas a gente tem que entender que na nossa classe, na nossa sala de aula, pessoas não fizeram teologia como nós fizemos.
Então, assim, a gente tem que trazer, passar de um jeito mais fácil para que os alunos entendam, os professores passam de um jeito bem específico para eles colocar em prática isso em suas vidas e dando testemunho também sobre isso. E eu queria até falar para o pastor que a gente vai trabalhar, eu aqui denotei 10 pontos sobre a depressão. A depressão, ela começa tem vários sinais que tá acontecendo uma depressão. A pessoa está caindo numa depressão. A tristeza, a baixa autoestima, sentimento de culpa, insônia e hiperinsônia, perda ou ganho de apetite, cansaço excessivo, anedonia, que é a falta de ânimo, estresse excessivo, abusos e traumas. Então, se a gente abordar esse contexto aqui, a gente está falando sobre tristeza. Pastor, todos nós ficamos tristes. Acontece um certo momento da nossa vida, isso daí é normal, até para o cristão. Isso daqui, esse contexto que eu li, essas 10 teses aqui que eu coloquei, isso pode acontecer tanto com o cristão e como uma pessoa que não é cristã. Por quê? Ninguém está livre desses sentimentos, desses pensamentos. Verdade. Entendeu? Aconteceu com 4 pastores em dezembro, em um único mês, que cometeram suicídio. Aí muitas pessoas lançam pedra, lançam aquilo, mas presta atenção, gente. Eu queria passar para você algo que eu estava até conversando com o pastor Enéas. Uma pessoa, quando um pastor, você pensa, mas um crente cometeu suicídio? Isso é uma abominação? Gente, é errado você cometer o suicídio, mas pensa, analisa, você tem a sua vida, a sua família para cuidar, e a sua vida espiritual. Agora analisa o que um pastor tem. O pastor tem a sua família para tomar conta, tem a sua vida profissional, que ele tem que pegar e tomar conta porque é o sustento da sua família. Ele tem a sua vida espiritual para tomar conta e ainda tem a vida da igreja. Ou seja, ele é responsável por uma congregação que muitas vezes tem muitos membros. Aí, por isso que quase todas as igrejas têm o pastor e o auxiliar. Por quê? Porque a gente entende que é pesado só para um tomar conta disso tudo. E nessa pergunta a gente vai entrar sobre esses 10 tópicos aqui, mas eu gostaria de perguntar para o pastor Enéas. Pastor Enéas, ele tem auxiliado muito na Assembleia de Deus, Ministério Maranata, um homem de Deus, pregador, professor da Escola Bíblica Dominical. E assim, a gente entende que o pastor ele tem um cargo sobre as suas costas, ou seja, uma responsabilidade muito grande, que pessoas, em vez de ajudar, eles julgam. Mas o pastor faz isso? O filho do pastor fazendo isso. Aí a pessoa analisa. O filho do pastor fazendo isso? A filha da pastora fazendo aquilo? Nossa, mas pastor desse jeito? Aí começa a julgar. Agora imagina todos esses problemas que o pastor tem que enfrentar na sua vida social, trabalho. Se não tiver uma ajuda, pode acontecer, pastor? Olha, qualquer ser humano, ele está sujeito a isto, né? Com certeza. A tristeza, a baixa estima. Qualquer ser humano está sujeito. E como você abordou o assunto do pastorado, o pastor também está sujeito a isso. Por quê? Porque está trabalhando com pessoas, você entendeu? Você citou aí 4 coisas que o pastor tem que ser. E eu iria mais além. O pastor ele tem que ser um psicólogo, o pastor tem que ser um terapeuta, o pastor tem que ser um consultor financeiro, tem que ser tudo, porque ele é procurado em todas as áreas. E a pessoa chega no pastor como se ele fosse Jesus. 1h da manhã, né? Mandando mensagem pelo WhatsApp, pastor. Exatamente. Então, o pastor ele tem que estar sempre pronto. E o pastor também, ele sofre os mesmos problemas que qualquer crente, qualquer membro da igreja sofre. Então, ele está sujeito, sim. Mas eu acho que o interessante de tudo isso é a igreja ela trabalhar em um comum acordo, um ajudar o outro. A Bíblia nos ensina que nós devemos ver o nosso irmão como superior a nós mesmos, né? Então, ver todos iguais. Agora, o que eu acho interessante disso aí é assim, que o nosso posicionamento diante disso, eu vou tornar a repetir, vamos supor que a depressão, a tristeza, qualquer um desses tópicos que você abordou,
seja uma ave que posa sobre a nossa cabeça, certo? Isso aí pode acontecer com qualquer um. Pode, com certeza. A tristeza, o estresse ou qualquer outra coisa. Mas só que qual é o nosso posicionamento? É não deixar fazer ninho, não Com deixar certeza. criar filhotes. Porque o que acontece? Às vezes nós se entristecemos com alguma coisa e nós deixamos aquilo descer para o coração. É verdade. Criar uma raiz de amargura e aquilo vai desencadear outras coisas. Com certeza. Né? Então, nós como cristãos, que a Bíblia nos orienta, nós podemos irar, mas não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, não deixar aquilo se estender. Então, o que nós vemos em tudo isso são coisas que acontecem no nosso interior, não é no nosso exterior. E nós, como cristãos, nós temos a presença de quem dentro? Quem deve prevalecer? Quem deve frutificar? Quem deve aparecer na nossa vida? É o Espírito Santo de Deus. Tristeza pode até acontecer um momento, aconteceu nos grandes homens de Deus, nos heróis da Bíblia Sagrada, né? Entristeceram, passaram por momentos de dificuldade, mas só que sempre prevaleceram. Por quê? Porque tinha um alvo maior, um foco maior. E nós cristãos, nós passamos os momentos de adversidade, o pastor, o membro, o obreiro passa esses momentos de adversidade, mas só que o nosso posicionamento é o seguinte: nós temos um alvo maior, é Cristo. Com certeza. Então, neste momento, nós vamos olhar para onde? Para a nossa depressão, para a nossa tristeza, para o problema que está em volta de nós? Não, vamos olhar para Cristo. Com certeza. Né? Cristo é o nosso alvo maior, quem vai nos orientar, quem vai nos seguir. Agora, a igreja precisa estar com os olhos abertos a essa questão, porque, como você abordou, e eu acho isso muito importante, porque nós vemos o pastor, a família do pastor, como semideuses na igreja. É verdade. Né? Não pode errar, não pode ficar triste. Impecáveis. Não, ele é o exemplo, é isso e aquilo outro, tem que ser. E não é isso, irmão. Nós todos fomos gerados, fomos concebidos da mesma forma. Só temos chamados ministeriais diferentes, né? Vocações diferentes, mas todos estamos sujeitos a acertos e a erros. Agora, volta ao tema que você puxou, a pergunta, julgar ou ajudar. Aí entra isso aí, ajudar os nossos irmãos nas suas fraquezas, ajudar uns a dizer ao fraco eu sou forte, né? Se for para andar junto, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, esse é o posicionamento da igreja. Então, assim como o membro, o irmão, o novo convertido, ele precisa do acompanhamento pastoral ou de uma visita, da equipe de visita, o pastor também precisa daqueles que intercedem, daqueles que aconselham. Há um ciclo ali que precisa um ajudar o outro, né? Então, eu acho isso muito importante. Todos nós estamos sujeitos, mas todos nós temos que ajudar uns aos outros e depender sempre de Jesus, que é o fiel amigo que vai estar presente em todos os momentos. Sabe as palavras, pastor, graças a Deus. Está nos assistindo aqui Paulo Roberto Alves, bom dia. Michele Almeida, minha esposa. A Natália Lima também está assistindo. Marilza Moraes, Glória, ela comentou aqui. Gilberlândia Lima dos Santos, a esposa do nosso digníssimo Diácono Sebastião, que não está conosco aqui porque está trabalhando. Um abraço, Diácono Sebastião, Deus seja contigo. Thalia Hugo, né? Isso. É o... Meu filho e a minha nora. E a sua nora, né? Isso. Pastor, bênção de Deus. O nosso pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Paz no Vale. Um abraço, pastor Gessé Ramos. Ontem teve uma festividade muito boa lá na igreja, comemoração dos 10 anos. Foi bênção de Deus, Deus estava na casa. Pastor Gessé, ele comenta aqui, muito bom esclarecedor esse assunto. E a paz do Senhor a todos. Pastor Renan Neres. Pastor Renan Neres. Pastor Renan Neres é da? Da DM também. Da DM também, bênção de Deus.
Mariusa Moraes, assunto importantíssimo, povo de Deus, bênção. A nossa missionária irmã Neide Ferreira, esposa do nosso pastor Paulo. Paz do Senhor, pastor Paulo, um abraço para o pastor, para a missionária Neide, para toda a sua família, bênção de Deus. Marilísia Santos comentou, glória, Marilísia Santos. Vanessa Fidelis, olá, Vanessa. Natália, ótimo tema. Maior porcentagem de suicídios são jovens e idosos e vem crescendo todo ano essa porcentagem. Correta, é verdade. Vanessa Fidelis, a paz do Senhor, muito bom dia a todos. Tema importante, as pessoas acham que os pastores são super-heróis e não são. Todos nós podemos passar por isso, porém temos que nos apegar em nosso Deus. A Michelle Almeida é edificante. Maria Aparecida Rodrigues Minha também. mãe. É a sua mãe, né? A paz do Senhor, irmã Maria. Aqui a irmã Vanessa Fidelis, ela falou aqui, tema importante, as pessoas acham que os pastores são super-heróis e não são. A gente podia falar também, pastor, algo aqui que é importante. Tem pessoas que olham a igreja como um pedaço do céu. Olha a igreja como um pedaço do céu, ou seja, eu estou na igreja, eu estou salvo. Na igreja só tem que ter pessoas santas. Gente, por que muitas pessoas se decepcionam com a igreja? Porque tem esse pensamento. Eles colocam as suas expectativas em homens, sendo que a gente tem que colocar a nossa expectativa em Jesus, que deu sua vida por nós. Então, se a gente for analisar, igreja é um lugar salvo, santo? Não. É um lugar que a gente tem que estar em constante vigilância para ser salvos. Ou seja, eu costumo dizer que a igreja é o hospital. Os obreiros, pastores são os enfermeiros. E Jesus é o médico dos médicos. Ou seja, um hospital tem pessoas que morrem, tem pessoas que vivem. E nós estamos aqui para tentar ajudar a salvar pessoas que estão nesse processo. Se a gente for analisar na Arca de Noé. A Arca de Noé, eles estavam a salvo? Se a gente for analisar, for pensar por esse lado... Entraram na arca, Noé e sua família. Só que vamos analisar, não sei se vocês já pararam para pensar, quantos funcionários tem no zoológico? Quantos funcionários tem no zoológico? Para limpar fezes, para fazer esses trabalhos, tudinho, cuidar dos animais. Quantos funcionários? Agora imagina, 8 pessoas dentro de uma arca que tinha um tamanho limitado, uma altura limitada, e com animais, a gente pode falar elefante, girafa, animais que... tem suas necessidades fisiológicas assim constantemente. Então imagina, foi fácil eles na arca? Eles não tinham que limpar as fezes, trabalhar constantemente. Então assim, a arca foi uma opção de Deus, uma possibilidade de salvação que Deus deu para eles, mas dependia deles também manter esse processo para ser salvo. E a igreja, eu vejo a igreja da mesma forma. Deus colocou a igreja para a gente, que nem o pastor Enéas falou, para um ajudar o outro. Então você está na igreja, um ajudando o outro para quê? Para juntos termos a chance de morar no céu. Porque Jesus, eu sempre falo, Deus, em sua imensa graça, ele fala em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A igreja foi instituída para quê? Justamente para ajudar a gente... um fortalecer o outro, que nem o pastor foi feliz no seu comentário. Não tem super-heróis. A igreja é uma possibilidade que Deus colocou assim para você conhecer a palavra de Deus, trazer pessoas para conhecer o amor grandioso de Jesus pela sua vida. E o pastor foi muito feliz nesse comentário. Então a gente tem que entender, primeiro, a igreja não é sinônimo de salvação. A salvação vem através da santificação, das suas obras, da fé, vários conceitos que faz com que você tenha essa chance de salvação. A igreja é que nem eu falei, um hospital, que tem os seus enfermeiros, você vai ser o quê? Enfermeiro ou paciente? Se você já foi paciente, amanhã você pode ser enfermeiro. Às vezes tem enfermeiro que vira paciente também. Bem colocado isso. Não é verdade, pastor? É interessante, a igreja como hospital. No meio secular, quando sai as vacinação, qual é os primeiros a serem vacinados? Quem cuida. Os profissionais da saúde. Por quê? Porque eles estão mais sujeitos, porque eles estão trabalhando com os enfermos. Está mais em contato. Está mais em contato com os vírus. Então, isso foi bem colocado. Por quê? Porque
nós estamos sujeitos. Nós estamos trabalhando com as pessoas. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Para os doentes, é verdade. Eu vim para os necessitados. Então, a igreja está trabalhando em contato com as pessoas enfermas, com as pessoas necessitadas, com as pessoas que estão com estresse lá em cima, que estão com a vida toda arruinada. Então, nós estamos em contato. Então, nós temos que estar imune. Quem é que nos deixa imune? É Jesus, é a presença do Espírito Santo. Então, a igreja, ela tem a prevenção. Ela não é autossuficiente por si própria, é por Deus. É por Deus, né? Com Nós certeza. dependemos, assim como qualquer ser humano, nós dependemos de Deus. É Deus que nos livra, é Deus que nos guarda. Então, a igreja está aí como agente de Deus na terra para levar o evangelho, levar cura aos enfermos, salvação aos perdidos, mas tudo através de Jesus Cristo. Mas bem colocado isso aí. A igreja como um hospital onde tem os enfermeiros, e Jesus é o médico dos médicos. Mas isso não nos torna melhores do que ninguém. Muito pelo contrário, nos torna dependente de Deus. Nós reconhecemos isso. Assim como todos. Como todos. Como todos. Estamos buscando a salvação. Nós falamos que somos salvos porque cremos na pessoa bendita e confessamos Jesus como único e suficiente Salvador. Mas estamos caminhando, né, para chegar até o nosso destino, que é morar com o Senhor eternamente. Com certeza. Amém. E lembrando aqui que a nossa irmã Jenny Figueiredo, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá de Cidade Tiradentes, do setor 63, ela ganhou o livro, né, do pastor que esteve aqui com a gente, pastor Eliseu Felipe, a origem das civilizações. Livro muito bom, a gente vai estar enviando para nossa digníssima irmã. Gostaria de mandar um abraço também para o seu esposo, Carlos Figueiredo. Bênçãos de Deus, continua nos assistindo, nos acompanhando, divulga esse trabalho. Você que está nos assistindo aqui, compartilhe para que esse vídeo chegue a muitas pessoas, porque, assim, todos nós precisamos de uma palavra da parte de Deus. Uma palavra. Qual o poder que tem uma palavra? Pastor, eu gostaria de trazer um assunto que me veio à mente agora. O poder da palavra. A gente entende que a Bíblia tem esse poder, ou seja, Jesus é a palavra. Sim. Agora, vamos falar da palavra para nós, assim, no contexto assim, físico. Né? A palavra mata. Sim. A palavra faz viver. Sim. Então, assim, uma palavra você pode trazer uma pessoa, entendeu, para Jesus, mas outra palavra você pode matar. E isso a gente vê no mundo secular, a gente vê dentro das igrejas, até nos altares, tem pessoas que pregam, entendeu, para tentar matar quem está lá embaixo. Ou seja, não tem coragem de falar o que pensa para o irmão, chegar e falar, irmão, aconteceu isso. Mas não, eles usam o púlpito, entendeu, para pegar e atacar. Isso acontece em vários lugares. E essa palavra que é gerada lá de cima, ela pode afetar, trazendo tristeza, baixo estima, que nem a gente falou aqui, um sentimento de culpa, a pessoa pode se estressar, isso pode causar uma anedonia, ou seja, falta de ânimo. Então, assim, aí se isso persistir, isso pode acabar fazendo com que a pessoa entre numa depressão profunda e, consequentemente, pode vir um suicídio também. Suicídio que nem eu já vou deixar bem claro. Aqui a gente condena, é uma prática que perante Deus no decálogo, ou seja, no 6º mandamento, não matarás. E Jesus, quando resume esses mandamentos, ele fala, amarás a Deus acima de todas as coisas e amará ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, como que você vai amar o teu próximo se você não ama a ti mesmo? E se você não ama a ti mesmo, entendeu? Qual o exemplo que você vai dar? Então, assim, pastor, baseando nisso, a palavra, ela pode trazer a vida e ela pode matar. O que o pastor pode falar para a gente sobre isso? Olha, é muito importante se abordar. Porque isso acontece com muita frequência em nossos púlpitos, infelizmente. É verdade. Não deveria, mas acontece. O púlpito, o altar, ele é o lugar de nós pregarmos a palavra de Deus. A verdadeira palavra. O verdadeiro evangelho, que para o mundo é loucura,
mas como diz Paulo, para nós é o poder de Deus. Com certeza. Então, a palavra que tem que ser pregada, ela tem que gerar vidas. Com gerar certeza. vidas. Sempre gerar vidas. Frutos, nunca, né? Exatamente, nunca tirar vidas. Então, a palavra, ela em si, no meio secular, como na igreja, ela tem o seu poder. Você vê, dentro dos adolescentes de hoje, o que mais causa o suicídio é bullying em escola. Com certeza. É palavra lançada, é um preconceito por causa de um problema que tem, ou, sei lá. Então, aquilo vai colocando a pessoa para baixo e ela vai se excluindo do meio, do convívio, Com até certeza. tirar a sua vida. E dentro da igreja, nos nossos púlpitos, nós temos que tomar muito cuidado também, porque a palavra que nós lançamos tem poder e a palavra tem que ser para gerar vidas. Com certeza. Né? A pessoa está ali ouvindo, e outra coisa que eu costumo abordar muito quando eu ministro é o seguinte, porque a palavra ela está sendo lançada ali no altar da igreja, no púlpito da igreja, e até ela atingir o ouvido, o coração da pessoa, ela tem um percurso. E às vezes essa palavra no percurso ela é distorcida, porque nós estamos com uma batalha, uma guerra espiritual travada. Então, eu costumo orar para que Deus ele venha direcionar a palavra até o coração da pessoa, porque naquele momento pode ser distorcido. Então, tanto a pessoa que fala quanto a pessoa que ouve tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a pessoa já chega numa situação interior, uma baixa estima, estressado, com alguns problemas, e a palavra está sendo falada lá, e ela pega aquela palavra no sentido contrário também. É verdade, né? também. Às vezes nem está sendo para atingir ela, mas ela, por causa da situação, ela pega a palavra no sentido contrário. Tem pessoas que falam assim, pega como se fosse uma crítica construtiva. Opiniões. Eu costumo dizer que crítica é independente, né? Mas eu costumo dizer assim, pegue a palavra e tenta ver para que ela serve para você. É verdade. Se molde a palavra. Não, isso está me confrontando, eu preciso melhorar nisso, então eu vou melhorar nisso. Então há esses dois lados, tanto a pessoa que solta a palavra mal intencionada, quanto a pessoa também que recebe a palavra distorcida. A palavra ela vai gerar em você da forma que você receber ela. É verdade. Você entendeu? É verdade. De repente você está interiormente todo arrebentado, mas sai uma palavra lá e você pega ela da forma certa, aquilo ali vai te consertar. De repente você pega a palavra de uma forma errada, aquilo ali vai acabar com a sua vida. É verdade. Então, há os dois extremos. Então, quem ministra, quem prega, quem ensina, precisa ser orientado pelo Espírito Santo, precisa ter um cuidado na hora de falar, porque a palavra ela tem poder, ela surte um efeito na vida de quem está ouvindo, de quem está falando Com também, certeza. né? E quem está ouvindo da mesma forma. Sempre pegue a palavra para te ajudar, para te exortar, seja qual for a palavra, mas procure pedir a Deus que Deus venha gerar em você vida. E os nossos ministros, sempre que subir num púlpito, suba num púlpito, no altar, pensando em gerar vidas. Com certeza, porque se a gente for analisar, hoje com esse conceito de YouTube, Facebook, muitas pessoas têm pegado assim pregações pré-elaboradas, ou seja, terceirizando assim a palavra de Deus. Eu creio que é uma falta de confiança no Espírito Santo, porque quando a gente confia no Espírito Santo, a gente não precisa, claro, você pegar um subsídio teológico, é necessário, mas não copiar totalmente. Eu estava conversando até com o pastor Gessel, o pastor presidente, a gente estava conversando sobre isso quando a gente estava vindo no carro ontem, e ele falou sobre isso, que tem muitas pessoas que copiam identicamente o que está, entendeu, no YouTube, ou seja, uma pregação pré-elaborada. Só que assim, aquela pregação, Deus usou aquele servo de Deus para aquele momento. E você, ele vai usar
de uma outra forma e para um outro momento. Então, assim, a gente tem que entender o primordial para quem deseja ser um pregador da palavra de Deus. Primeiro, frequentar a escola bíblica dominical da sua igreja. Não interessa qual igreja que você pertence, entendeu? Aqui, que eu falei até com o pastor antes de começar, aqui a gente é interministerial, a gente não tem, a gente não está falando sobre placa de igreja. Você que é da Assembleia de Deus, da qual faço parte, Assembleia de Deus Paz no Vale, Assembleia de Deus Ministério Maranata, Assembleia do Belém, Madureira, Santa Amaro, vocês são tudo bênção na mão de Deus. E assim, Deus vai usar muito a vida de vocês para trazer um conhecimento para o seu público, para o seu aluno, entendeu? Para os seus conhecidos, familiares. E eu creio assim que é um trabalho que vai edificar assim muitas vidas em nome de Jesus. Esse é o nosso intuito também do canal. E assim, eu gostaria de trazer um dado, entendeu? Alarmante, assim. Cerca de uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos no mundo. Então, ou seja, enquanto eu estou falando com o pastor aqui, o pastor Enéas, tem uma pessoa que está se matando agora. Gente, olha só, que dado alarmante. Agora, imagina, em vez de a gente perder tempo criticando, julgando, por que a gente não pega os nossos, entendeu? E vamos ajudar eles dentro da sua igreja, da sua sala de aula, do seu serviço, da sua família, dos seus conhecidos. Pegar e trazer esse ensino de que a vida é muito importante, é um dom de Deus, ou seja, é algo que Deus deu para você. E só Ele tem o direito de tirar na hora que Ele achar necessário. Eu gostaria até de falar também, pastor, acho que o pastor já deve ter visto isso com certeza, um tal de um aplicativo, não sei se é uma página no Face sobre baleia azul, né, que pessoas pegavam e se suicidavam através desse aplicativo. Então, assim, a gente vai até falar sobre algum desses assuntos na última lição, né, que é sobre redes sociais. Mas eu gostaria de falar para o pastor, assim, perguntar para o pastor, influencia, pastor, as mídias, redes sociais na vida de uma pessoa que está com esse pensamento, essa predisposição a se suicidar? Com certeza influencia sim. E eu estava pensando nesse assunto e eu voltei alguns anos atrás. Veja bem, esse índice, essa taxa, ela não é tão antiga, é uma taxa recente, né, desses casos de suicídio. Nós não ouvia há 20, 30 anos atrás falar de um adolescente, uma criança se suicidar. Não existia isso, muito pelo contrário, qualquer adolescente, criança queria era viver muito, aproveitar, né? Independente da situação, se ele sofria bullying por causa de um apelido, por causa disso, não, isso aí não influenciava, ficava chato, brigava até, né? Mas daqui a pouco estava se falando daqui a pouco estava se falando, mas tirar a vida nunca, isso é uma coisa recente. E eu até quero dizer que nós temos culpa nisso. É verdade. Porque por causa do acesso, por causa do desenvolvimento da tecnologia, os pais estão meio alheios, né, aos filhos, está terceirizando a educação, não tem mais o convívio, como as crianças brincam hoje, como se diverte hoje, está totalmente diferente. Você tem uma criança aí de 5, 6 anos, o pai pega um aparelho de celular e o presenteia, né? E a criança está ali com aquele aparelho sem ter uma maturidade para lidar com aquilo, está acessível a tudo quanto é tipo de coisa. Isso aí vai influenciar. Por quê? Porque ela não tem uma maturidade, ela não é um adulto. Antigamente, há 30 anos atrás, não existia isso aqui, não tinha taxa de suicídio no meio da criança, de adolescente. As nossas brincadeiras eram totalmente diferentes, né? Hoje não, nossos jogos, brincava de bolinha de gude, brincava de peão na rua. Hoje não, hoje a criança pega um videogame, o videogame... dependendo do jogo, ele acessa de tudo, é violento, né? Mostra como matar, mostra a estratégia de crime, como fazer, como aquilo outro, e nós estamos fechando nossos olhos para isso. O que acontece? As crianças estão sujeitas a tudo isso. Hoje em dia, uma criança, antigamente... Você sabia conviver com aquilo que você não podia ter. Hoje uma criança não consegue. Se ela não puder
está no nível dos outros que tem, que consegue, que ganham, ele vai partir para quê? Vou conseguir de qualquer jeito. Se meu pai não pode me dar, eu vou roubar, mas eu vou ter. Você entendeu? E antigamente não, nós conseguíamos conviver com isso. Não dá, eu vou conviver com isso. E aí o que acontece? Uma coisa que eu vou discordar, e eu sei que muitos pais não vão concordar comigo, mas há uma tese nos pais atuais que assim, eu vou dar tudo aquilo que eu nunca que eu não pude ter, é verdade. Você entendeu? Entre aspas, isso é legal, é interessante, porque se você pode dar aquilo que você não pôde ter, é legal, mas toma cuidado com isso. Porque eu acho mais interessante eu vou dar tudo aquilo que eu tive, uma boa educação, ensinar o meu filho que às vezes não pode ter, e isso vai formar o caráter dele, aprender com as dificuldades, com as situações, porque a nossa geração não consegue isso, né? Então, quer dizer, hoje o namoradinho acaba com a namorada, ela vai se suicidar. É verdade. Né? Por quê? Porque não sabe lidar com a rejeição. Com a desilusão amorosa. Com a desilusão amorosa. Quer dizer, o camarada acaba um relacionamento, a mulher não quer mais por causa disso, daquilo, outro, não é o assunto, mas o camarada vai e tira a vida da pessoa. E depois tira a própria. Tira a própria vida. Suicídio, cometendo suicídio. Comete suicídio. Então, o que acontece? A nossa geração hoje não está... O seu caráter não está formado para viver como sociedade. Por quê? Verdade. Porque está pegando os valores, os princípios e trocando por qualquer outra coisa. Com certeza. Inclusive até na televisão, se você for assistir um jornal, tá falando sobre marido mata a esposa e se mata. Marido mata filho e se mata. Mulheres também fazendo essas atitudes. Então, se a gente for analisar, o que o pastor falou é verdade. Aquela vontade de tudo ter, de tudo possuir e de não conseguir, vai gerando uma depressão ao longo do tempo que pode durar até muitos anos, até chegar no estopim, igual um vulcão, quando assim ele fica muitos anos adormecido e depois vai e explode. Estoura, entendeu? Ejetando a sua larva, entendeu? E consumindo tudo que encontra. Então, assim, isso pode acontecer com uma pessoa que está naquele processo. A gente vê, que nem o pastor foi até feliz no comentário, às vezes a gente quer dar para o nosso filho ou para nossa filha tudo que a gente não pôde ter. O pastor falou, é verdade. Então, assim, se você tem esse pensamento e não quer mudar esse pensamento, porque assim, a gente tem que dosar o que o filho pode ter ou o que não pode ter. Mas se você é daquele fundamento que pensa, eu vou dar tudo que meu filho... Tá, só que supervisiona. Se der um celular para ele, se você acha que seu filho tem que ter um celular, analisa, olha lá. Coloca a mesma senha que você usa no seu celular, nas redes sociais, no Google, você coloca a dele também, para você saber o que ele está pesquisando na internet, aparece para você. Ou seja, as pesquisas, as buscas que ele busca lá, aparece para você. Você vai saber o que seu filho está pesquisando. Então, assim, tem princípios que a gente pode fazer para estar inibindo um pouco esse índice de suicídio, essa que nem o pastor falou, essa perca de controle, entendeu? Sobre os nossos queridos, nossos amados. Então, assim, tem que ter aquele controle. É aplicativo, eu vi esses dias, eu esqueci o nome do aplicativo, que tem até um emojizinho, né? Amarelo e tal, aí as crianças tudo baixa, depois começa a falar que é de Satanás e vai matar não sei quem, e vai fazer isso e vai fazer aquilo, e as crianças baixando aquele aplicativo. Então o diabo está tentando entrar em todos os meios. E perante esse assunto, assim, qual que é o papel do diabo sobre o suicídio? O que o diabo tem feito? É tudo papel dele? O que ele tem feito para tentar ceifar a vida das pessoas antes da hora? Eu queria que o pastor comentasse sobre isso. Bom, isso aqui é muito importante, porque quando nós falamos que Deus é o princípio, quando Deus está no controle, é soberano, e o suicídio está fingindo a soberania de Deus, aí nós não temos como excluir a ação de Satanás, do diabo, nisso aqui. Por quê? Porque o texto áureo mesmo vai dizer lá em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, né? E Jesus continua dizendo, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Então aqui, Jesus está fazendo uma comparação, quando o ladrão ele vem a uma casa, o intuito dele é roubar,
é destruir, é matar. A mesma forma é o diabo sobre a vida do ser humano. Por quê? Qual foi o primeiro suicídio, se nós for olhar? Não suicídio humano, vamos falar de um suicídio espiritual. Foi o diabo. Lá no céu, quando ele ainda era arcanjo. Por quê? Quando ele ainda era um ser celestial. Ele quis intentar contra Deus, quis ser igual a Deus. Naquilo ali ele estava cometendo um suicídio. É verdade, porque né? não tem como. Não tem como você ir de encontro à soberania de Deus. Você está indo contra o princípio maior, aquele que é eterno, é Deus e pronto, acabou. Então, quando o diabo intentou isso, ele já, né, se excluiu do céu. Deus tirou ele de lá. E aí qual é o intento dele na humanidade? Fazer a mesma coisa com o ser humano. Quando Deus cria o homem, Deus fala lá para Adão, fala, olha, eu estou te criando, você pode desfrutar de tudo isso aqui, você vai governar sobre tudo isso aqui. Porém, desta árvore, da ciência do bem e do mal, essa você não pode comer. E o que o ser humano, iludido pelo adversário, pelo diabo, ele vai e come daquele fruto. E aí a Bíblia diz que no momento em que ele participasse daquilo, o que aconteceria? Ele morreria, né? É verdade. Então, essa é a ação do diabo. E sabendo ele que morreria mesmo assim, tomou Ele atitude, então assim, ou seja, ele estava praticamente cometendo um suicídio. Um suicídio, né? Não foi contra a própria vida material, mas espiritualmente, sim. É verdade. Então, o homem agora, ele não é mais eterno. O homem agora, o salário do seu pecado passa a ser a morte. Muito bem. A estratégia do diabo não mudou. Continua a mesma. Matar, roubar e destruir. Então, ele vem ceifando a vida do ser humano aos poucos. Com certeza. Você entendeu? Desiludindo. Agora, o que mais nós pode pegar como centro disso aqui é o ego humano. O ego humano, porque quando ele vem intentar contra a própria vida, é porque ele já foi iludido de uma tal forma por Satanás que a vida dele não tem mais valor nenhum, né? Então, Satanás, ele tem a influência por quê? Porque não temos como falar de Deus, que é sobre a vida, sem colocar Satanás, que é contra a vida. Contra a vida. Você entendeu? Então, você vê, Deus faz o homem para viver eternamente, Satanás veio para iludir o homem, para que o homem morra, né? E aí, aqui, eu acho algo muito importante, porque Deus, na criação, ele fez o homem para viver, não para morrer. Não para morrer. Fez o homem para viver eternamente. Aí o homem morre. Por quê? Porque Satanás entrou. Ele conseguiu uma brecha. Ele conseguiu iludir o ser humano. Então o homem morre. Mas só que Deus, antes de tudo isso, já tinha projetado, já tinha um plano. Já tinha um plano. Arquitetado por Deus para isto. E aí vem Jesus. E aí o que Jesus está falando em João 10? Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Agora você veja bem, dentro de tudo isso, e eu vou usar, dentro da sua pergunta, qual a ação do diabo, eu vou usar o texto de Lucas 22:3, quando Judas Iscariote, ele vai trair Jesus, né? A Bíblia diz que quando ele está arquitetando aquele plano, Satanás entra nele, né? Até mesmo na ceia ali, diz que Jesus fala, aquele a quem der o bocado molhado, esse me trairá. E diz que quando Jesus dá o bocado molhado para ele, logo Satanás entra nele. Então, veja bem, Jesus, nesse dado momento, não está falando de suicídio, está falando de traição. É verdade. Você entendeu? Está se tratando de traição. Mas só que um problema acarreta outro. Acarreta outro. E isso levou Judas a se suicidar. Então, o que acontece? O diabo, ele vem como se fosse uma cunha. Ele acha uma pequena brecha
e ele vai minando, ele vai infiltrando. E às vezes nós não damos conta a isso. Como você falou, que teve alguns pastores que se suicidaram no ano passado. Por quê? Porque isso é problemas que já vinham acontecendo que levaram ele a isso. Você vê, na Bíblia vai dizer que Judas, ele cuidava da tesouraria, e ele tinha por costume furtar aquilo que não pertencia a ele. Então ele já tinha dado uma brecha que veio levar ele a essa situação. Então, hoje em dia, nós devemos tomar muito cuidado, porque são pequenas brechas que podem levar a ceifar a nossa vida. Então, nós temos que ter a ciência que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados e as potestades. Isso aí está visível. Há uma luta, há uma guerra espiritual, e o diabo ele tem ação nisso. Um homem em sã consciência, ele não daria cabo à sua vida. Ninguém. Ele foi influenciado, há uma ação diabólica, e nós estamos aqui para desfazer, em nome de Jesus, toda a ação do diabo. Porque aqui no caso que o pastor citou sobre Judas, entrou nele o quê? A gente pode dizer a culpa, o sentimento de culpa, o remorso. O remorso é diferente de arrependimento. Exatamente. Então, assim, você pode ter remorso, isso acontece, mas a partir do momento que vem o arrependimento verdadeiro, acabou o remorso, porque você sabe que Jesus, ele te perdoou. E você não vai fazer mais. Agora, quando você peca, pede perdão e continua fazendo, então não teve um arrependimento, teve só um remorso. E Judas teve o quê? Um remorso. Aí ele começou a se abater o quê? Tristeza. E foi acontecendo vários desses fatores que até acometeu o quê? Dele pegar e se suicidar. E o remorso é o sentimento assim, aquele sentimento que não tem mais jeito. É verdade. Eu sei que estou errado, mas não tem mais jeito para mim. O remorso, ele trabalha dessa forma. Então, você conversando com pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, você ouve muito isso. A pessoa fala, não, eu já estou numa situação, pastor, que não tem mais jeito para mim. Por quê? Porque ele está cometido do remorso. Sabe dos pecados que cometeu. Exatamente. E pensa que não tem jeito, mas a gente está aqui para falar que tem jeito. Tem jeito. Aí eu falo de novo, está colocando os princípios, está invertendo. É verdade. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é só de alguns, né? Não é só de todos alguns, os pecados. Né? O ladrão está lá na cruz, ao lado de Jesus, sendo condenado pelo ato dele. Ele fala, se arrepende, Jesus fala, hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Verdade. Ou seja, da cruz tinha 2 ladrões. Um foi salvo. Exatamente. Então, olha a diferença. Tem chance para todo mundo. Para todos. Todo mundo que decide tomar uma decisão na sua vida de se achegar a Jesus, tem uma chance. E aqui eu gostaria de falar aqui, a nossa irmã Mara Lopes. Olá, paz do Senhor. Ore pela minha família, para Jesus salvar. Sou de Martins, Rio Grande do Norte. Um abraço para todo mundo do Rio Grande do Norte. Cidade Serrana. Muito boa essa lição. Uma bênção. A vida é propriedade do Senhor. Aqui ela também comenta, a vida é dom de Deus. Só Ele tem o direito de tirar a vida. Hoje pela manhã estudamos na minha igreja, esta lição. Aprendi muito, graças a Deus. É bênção de Deus. A Escola Bíblica Dominical é uma bênção. A gente faz por amor, a gente faz por gosto, porque a gente cresceu com isso, né? Escola Bíblica Dominical é o fundamento para o obreiro, entendeu? Para o pregador da Palavra de Deus, para o aluno que quer conhecer mais a Palavra de Deus. A irmã Natália, nenhuma adversidade ou circunstância da vida é motivo para tirar algo tão lindo que Deus nos deu, como a própria vida. Nossa irmã de novo, Maria Lopes, antes mesmo de nascermos, o Senhor já nos conhecia, como falou com Jeremias, né? Antes, né, de Jesus, Deus já conhecia, antes de formar, antes da formação, Deus já tem esse poder de conhecer quem você vai ser, o que você vai fazer, para decidir sobre quem deve viver, morrer, para que o Senhor possa trabalhar nas nossas mentes cruéis. Possamos entender isso, amém. A paz do Senhor Jesus, cada vez melhor, que o Senhor continue usando e mais o programa, muito abençoado e ensinando. Que é minha mãe, né? Ela tá escrevendo para minha mãe aqui. Minha mãe é uma benção, graças a Deus. Então, assim, a gente quer, através desse programa, ser bênção na sua vida.
a gente falando sobre o papel do diabo no suicídio, pastor. Gostaria de perguntar para o pastor, tem um episódio aqui na Bíblia, se você quiser abrir na tua casa, no livro de Mateus, capítulo 4. Quando o diabo está naquele processo de tentação, tentando Jesus, olha o que ele fala. Jesus estava 40 dias em jejum, né? Aí ele fala, o tentador chegou-se a ele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus pega e fala, ó, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí olha o que ele faz, ele tenta querer imitar Jesus, fala do tá escrito, aí ele usa o tá escrito, olha o que ele fala, para você ver como que o diabo usa a palavra de Deus para tentar fazer você pecar, para tentar fazer você cair até mesmo num ato de suicídio. Olha o que ele fala. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha o que ele fala. Ó, está escrito, né? Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Ou seja, ele usa o Salmo 91, se eu não me engano, acho que o versículo 11, né? Do Salmo 91, para tentar dar legalidade. Você pode fazer isso, é filho de Deus. Ou seja, ele estava tentando Jesus, mas o quê? Isso a gente pode dizer que querendo dar essa ideia do suicídio para Jesus, que foi graças a Deus, prontamente porque ele é filho de Deus, ele é 100%, ele veio como 100% homem e 100% Deus, entendeu? Então, assim, ele quebrou o focinho, mas graças a Deus eu posso dizer, pastor, que ele tentou dar esse conselho de suicídio? Essa ideia de suicídio, né, para Jesus se lançar, usando a palavra. Usando a palavra. Muito bem colocado. E ele tem muitas estratégias, né? Tem diversas. Ele tem diversas estratégias e ele, de alguma forma, ele quer ludibriar, quer enganar o ser humano. Bem colocado aí esse ponto de Jesus. Jesus não precisava provar nada para o diabo. É verdade, não tinha com que certeza. provar que era filho de Deus para o diabo. Não, ele tinha uma missão, ele veio e cumpriu a sua missão. Tinha o tempo determinado dele ser crucificado, dele morrer, não era nesse momento, né? Mas como toda a Bíblia vai mostrar nos evangelhos, que houve uma ação do diabo para que Jesus não chegasse à cruz, não chegasse ao ponto determinante que salvaria a humanidade. Então ele, de uma certa forma, tentou tirar a vida de Jesus quando recém-nascido, não conseguiu, né? É verdade. Aí chega nessa fase que Jesus se batiza e vai tirar esse momento orando. E aí o diabo, como não conseguiu ceifar a vida de Jesus, ele pega e pede para Jesus se lançar no precipício. Mas como Jesus, ele também conhecia a palavra, do mesmo jeito que o diabo usou a palavra, Jesus rebate com a palavra, né? Amém. É bênção de Deus. A gente está aqui encerrando. Foi uma bênção estar com vocês aqui. Graças a Deus. É edificante até para a gente estar trazendo essa lição. A gente tinha muitas outras coisas para falar, mas assim, o nosso tempo acabou. Eu espero que tenha sido de grande valia para você, professor, para você, professora. Mais uma vez falar aqui que a nossa irmã Jenny Figueiredo ganhou o livro. Ela é professora da Escola Bíblica Dominical, Cidade Tiradentes. E a gente vai estar sorteando esse livro aqui do pastor Silas Malafaia, Equívocos do Cristão na Vida Terrena. Bênção de Deus, um pastor, homem de Deus. E a gente vai estar sorteando esse livro para você na próxima lição, porque o intuito da EBD é fazer o quê? Trazer um conhecimento. E livros, a Bíblia, vai te trazer esse conhecimento. Eu gostaria de já me despedir do pastor Enéas, gostaria que ele estivesse aqui em outros programas, eu creio que ele vai estar aqui nos ajudando. E eu gostaria que o pastor desse essa saudação final, e assim, em especial falando para esse público que já pensou em se suicidar ou está pensando, lembrando até da parte de Elias, quando Elias se escondeu na caverna. Eu gostaria que o pastor desse uma saudação final para todos. Amém. Eu quero falar a todos, e vou ser repetitivo novamente, Deus nos fez para vivermos eternamente. E Jesus veio para que nós tenhamos vida, tenhamos abundância. Quando nós pensamos em suicídio, nós estamos desfazendo Deus como Criador
e Deus como único e suficiente Salvador. Estamos invalidando o sacrifício de Cristo Jesus. Ele não veio para que nós cefássemos a nossa vida. Ele veio para que nós tivéssemos uma vida em abundância, uma vida próspera, abençoada. Ele veio nos trazer a paz que o mundo não pode dar. Então, seja qual for o problema, a circunstância que você esteja passando, valorize um Deus que te fez para viver eternamente e um Deus que te comprou na cruz do Calvário com seu próprio sangue, Jesus Cristo. Ele deve ser o Senhor da sua vida. Ele deve determinar o tempo que você vai viver nessa terra. Deus te trouxe aqui por um propósito, não foi por acaso. Então valorize a sua vida, porque ela custou um alto e sublime preço, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desde já eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com o nosso irmão, uma bênção, que Deus abençoe, que esse programa venha alcançar muitas pessoas e venha gerar muitas vidas para Cristo. Deus abençoe o ministério, pastor Gessé Ramos, presidente da Ter Paz no Vale. Quero mandar também a paz do Senhor a todos os irmãos de Caieiras, pastor Valdemar, nosso pastor presidente, e a todos os irmãos da ADM aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Marius, amém. Deus seja louvado. Eu gostaria de encerrar e também trazer uma saudação para você e falar assim para você que, como aconteceu com Elias, o pastor estava até comentando, é algo importante. Elias, ele passou por um momento difícil, um momento interior difícil, em que ele se adentrou, ele se escondeu dentro de uma caverna. Eu não sei qual a caverna que você está escondida nesse momento, você que não é cristã, você que não é cristão, mas tem uma solução. Veio o quê? Terremoto, veio vento, veio fogo, mas depois veio uma voz suave. E o intuito dessa lição é, assim como a voz suave de Deus, a gente quer ser uma voz suave na sua vida. Tem jeito, tem solução. Assim como a gente está dando essa aula aqui, amanhã você vai ser um professor da Escola Bíblica Dominical e vai abençoar vidas. Vidas essas que é um privilégio de Deus, ou seja, Deus deu o privilégio da vida. E assim a EBD em Foco está se encerrando agora. Eu agradeço a sua participação. Nos assista, compartilhe a gente no YouTube, no Facebook, faça com que pessoas conheçam esse trabalho e que vidas sejam edificadas pela palavra de Deus. A gente se despede agora, o seu irmão em Cristo, Leonardo Almeida, e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Fiquem com Deus. Amém.